bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 6 e pouquinho da manhã, logo cedo eu quero estar podendo trazer uma mensagem de vida para vocês. Nós vamos ler um texto bem conhecido da Palavra de Deus, Atos capítulo 9, é um pouquinho longo, eu peço que vocês prestem atenção e eu imploro que vocês me ouçam até o final, ainda que fique um vídeo maior do que todos os outros, tá bom? Olha só, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, pessoas que eram crentes, que estavam andando no caminho de Jesus, assim homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz de Jesus, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver, ele estava cego. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, discípulo de Jesus. Disse-lhe o Senhor numa visão, Deus deu uma visão para ele, Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, que era ele, o próprio Ananias, a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Saulo não era fácil, ele perseguia a igreja de Jesus. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Saulo queria prender as pessoas que eram crentes discípulos de Cristo. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome para pregar a palavra de Deus. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, porque onde vinhas, para que te recuperes a vistas e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Meus irmãos, esta é a passagem que fala da conversão do apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso. Paulo era um homem que era zeloso por Deus, mas ele tinha um zelo errado, Ele era um judeu, ele não cria em Jesus e ele era um perseguidor da igreja. E Jesus aparece com ele numa luz e fala com ele: Saulo, por que me persegues? E ali foi o grande momento da conversão de Paulo. Paulo, ele se converte e ele deixa de ser um perseguidor da igreja, ele passa a ser um grande reparador da fé. Na minha opinião, a maior consciência do evangelho naquela época. Agora eu quero falar 3 coisas para vocês com base nesse texto. A primeira é que existe um mito na cabeça dos crentes que Jesus ele precisa da gente, como se fosse a única forma de Deus se manifestar aos homens pelo caminho da pregação da fé. Ninguém pregou para Paulo. Foi a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, que chegou e se apresentou diretamente a Paulo no caminho de Damasco.
Então nós achamos que Deus se manifesta simplesmente pelo caminho da informação. Quando nós olhamos o texto em Gênesis, Abraão é o pai da fé, onde Deus fez uma promessa, nasceram ali as 12 tribos de Israel, das 12 tribos nasce Jesus, e nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé quando nós cremos em Jesus, fazendo parte da mesma promessa. Mas Abraão reconhece um homem fora da sua linhagem, da sua genealogia, como sendo um homem de Deus, o Melquisedeque, o que mostra que Deus fazia uma viagem paralela, porque Deus é vento que sopra, é espírito, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Toda erva seca, todos nós precisamos de Deus, e Deus não se relaciona só com crentes. Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino ficarão de fora. Ele é Deus, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. O nome dele é conhecido desde a nascente até o poente. Ele é livre para se relacionar com quem ele quer, e ele não está confinado simplesmente aos portões das igrejas. Deus não é Deus só dos crentes. Deus é Deus que assusta quem ele quer no caminho de Damasco. No mundo inteiro ele está se relacionando com as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa que eu quero dizer é que o mesmo Deus que é livre para poder se relacionar com as pessoas, ele nos deixou nós para cooperarmos uns com os outros. Você vê que Jesus poderia ter curado o Paulo da cegueira dele, mas ele coloca um homem chamado Ananias para poder orar por ele. Então, o Jesus que é livre, que é vento que sopra para poder curar, para poder se manifestar, para poder se revelar às pessoas, ele também se revela no corpo de Cristo. Hoje ele deixou o ministério do Espírito para o homem. Então ele é Deus que se relaciona fora de nós, mas ele também é Deus que se relaciona através de nós. Nós cooperamos uns com os outros, nós oramos uns pelos outros, relativos, orando por relativos, pessoas falhas, mas que carregamos o Espírito de Deus, e Deus cura, Deus faz milagres também através das nossas vidas. Então foi Ananias que orou por Paulo e ele voltou a ter a visão. Então, se você tiver com dificuldade de encontrar Deus, procure Deus também nas pessoas certas, porque Deus se relaciona também. O único que é o cabeça da igreja é Cristo. Mas onde tiver uma oraçãozinha de fé e de amor, Deus está ouvindo esta oração. A terceira coisa que eu quero dizer com base nesse texto e última, é que ele se comunica com Ananias. Falou assim, vai atrás daquele homem, porque este é instrumento meu, e ele vai conhecer o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus é Deus que continua falando, gente, até hoje. Deus é Deus que dá caminhos. Deus fala com o homem. Deus é Deus que dá sonho para Faraó. Deus é Deus que fala com Abraão e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus é Deus que fala com Pedro, vai, dispõe-te, homem, na casa de Cornélio. Então Deus é Deus que se comunica. Preste atenção nos teus sonhos, preste atenção nas pessoas, pode ser uma intuição profética. Salmo 19 diz o seguinte, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia. Existe um Pentecoste na natureza, existe uma pregação quando nós olhamos para o céu e nós vemos o fenômeno da comunicação de Deus falando conosco. Então Deus é Deus que fala, Deus continua falando e Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que esta mensagem possa consolar, persuadir e gerar fé no teu coraçãozinho. Deus abençoe a todos.